Nós falaremos sobre as três cores primárias. Quais seriam as três cores primárias? Azul ultramar, amarelo de cádmio e vermelho chinês. São consideradas pinturas, as cores puras. Muitas vezes eu fico imaginando e sem criatividade não sei o que pintar. Eu acredito que aconteça isso com muitas pessoas, muitos artistas. Então eu começo a manchar a tela até uma forma aleatória. E depois, com questões de 5 minutos, começa a surgir uma ideia em minha mente. Então, hoje eu estava pensando que eu iria pintar e pensei, vou pintar um pôr do sol com as três cores primárias. Então, tenho aqui um pincel número 14, um pincel número 6 e três cores. E mais um azul claro, que é o azul hortênsia. O azul hortênsia eu coloquei para substituir o branco. Como eu sempre costumo dizer, o branco nem toda vez a gente pode ser usado e também não pode deixar de ser usado. Muitas vezes podemos colocar uma outra cor clara para substituir, ajudando sim aquela pintura no momento, o contraste. Então eu começo aqui a pintar bem tranquilo, o azul, o vermelho. Coloco uma outra cor quente, que é o amarelo. E começo a sentir as minhas pinceladas. Eu imagino que o meu pôr do sol, ele venha dizer algo para mim. Ele venha a me dizer o estado de espírito que eu estou no momento. Ao misturar azul ultramar com o vermelho chinês, eu tenho aqui uma cor puxando para o violeta. Seria um marrom ocre, aonde que eu vou escurecer, começo a escurecer o meu pôr do sol. Assim, eu começo a dar uma criatividade nas cores. Coloco um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho mais de vermelho. Eu tenho um outro amarelo aqui, aproximadamente do amarelo indiano. Então, com as três cores eu estou utilizando vermelho chinês, amarelo de cádmio e azul ultramar, somente aqui. Não utilizei nenhuma outra cor. São cores primárias. A parte com o azul ultramar na parte superior vai ajudar a dar uma perspectiva aérea, uma cor mais azulada e fria em cima, misturada com um pouquinho do vermelho, nós vamos ter uma cor indo para o carmim. O importante também é a textura da pintura. Não podemos esquecer que nós estamos pintando uma tela com tinta a óleo, então não pode ser uma pintura lisa, ralada nesse momento. É uma pintura impressionista. A pintura impressionista, ela mostra as pinceladas, a expressão das pinceladas. Agora eu quero dar a sensação, sentir a atmosfera da tela.
o céu ele não compõe, ele se mistura de várias cores. Eu estou fazendo uma matize com apenas 3 cores no momento. Olha no canto aqui esquerdo, consegui aqui uma cor muito bonita com lilás. Agora sim, eu vou utilizar um pouquinho do azul hortense. Sai um pouco das cores primárias. Observe que eu não usei nenhum momento. É muito importante expressar as pinceladas. Pinceladas rápidas ou pinceladas tranquilas, com menos velocidade. Muitas vezes ficamos alisando e muitas vezes apenas 2 pinceladas conseguimos aquela expressão correta. Aí o artista vai, mexe de novo e muitas vezes acaba até prejudicando aquele efeito que ele conseguiu. Agora, com o azul ultramar, começarei a dar algumas formas de algumas árvores. Apenas uns arbustos, umas árvores no final, para dar uma sensação de horizonte. É importante soltar a mão, deixar a mão bem leve, mas ao mesmo tempo firme, para que você comece a expressão das árvores e das folhagens. O pôr do sol e o nascer do sol são fenômenos da natureza que encantam todos os artistas, fotógrafos, porque é muito belo ver essa sensação. Se você ainda não teve a oportunidade, vale a pena você ver. Recomendo-se também que todos os artistas deveriam pintar ao ar livre, para ter essa sensação do pôr do sol. Irei agora no momento efetuar uma profundidade já nesta linha aqui do horizonte, utilizando o amarelo, somente o amarelo. Utilizarei na ponta do pincel amarelo, para que também a gente consiga dar aquela sensação. Agora vamos criar ainda do lado esquerdo alguns arbustos soltas. Nessa parte, a parte do céu, e aqui eu vou criar uma represa. Pode se encontrar com o mar ou aqui em diante. Essas paisagens vemos muito em alguns lugares no Brasil. Utilizo o azul e o vermelho junto, fazendo sim uma grisagem. Também pintar algumas pinceladas horizontais, verticais. Não se preocupe nesses detalhes no momento, se você vai conseguir a expressão da água. Pinte vertical, horizontal, faça o reflexo vertical de cima para baixo para dar um reflexo, e depois você vai pintar horizontalmente na hora de formar reflexo. Mesmo do lado direito, as pinceladas amarelas. É importante observar aonde a luz está refletindo na água. Então ela, logicamente, que ela vai refletir no canto inferior da tela aqui, nesse ponto aqui, aonde vai ser o ponto, né,
mas onde vai levar o observador, que vai observar a sua tela ao ponto, né, principal. Então é importante limpar o pincel nessa hora também, e voltaremos a pincelar com a cor amarela. Seria o reflexo da luz. Utilizei agora um pouco de vermelho com amarelo. Para nesse momento, vamos agora com a ponta do pincel utilizar a cor amarela, dando os traços, misturando sim um pouquinho de hortênsia até com amarelo. Vou dar apenas umas pinceladas. Essa pincelada tem que ser leve, rápida. Agora iremos utilizar o azul ultramarino puro aqui na parte esquerda, criando algum arbusto, né, para dar a sensação de primeiro plano na tela. Aqui nós iremos distanciar, dando profundidade da paisagem. Começamos a pensar agora já no pôr do sol. Observe que esta pintura foi feita sem um princípio de desenho, apenas demonstrando as cores primárias na hora de você utilizar a pintura. Dessa forma, todos vocês vão desenvolver o hábito de pintar com 3 cores também. E aí aos poucos vão utilizar outras cores secundárias, terciárias, matizes, cores complementares, cores frias, em diante. Aonde foi colocado o verde, o azul, agora estarei dando as pinceladas de amarelo e criando aqui, ó, a cor secundária. Também. Utilizo um pouco de vermelho também, para que a pintura fique uma atmosfera interessante. Dando algumas pinceladas do mato, né? Amarelo. Agora vamos utilizaremos agora o pincel número 6 para fazer alguns detalhes. Agora estamos aqui dando alguns detalhes, algumas folhinhas soltas, folha solta, essa pequena árvore, para dar uma sensação extremamente gratificante. Eu posso dizer, é como você romântica, né? Você tem essa sensação quando você começa a finalizar a sua obra de arte. Quando você pinta uma obra de arte, você tem aquela sensação de, não querendo comparar, né? Mas é como um filho, né? Que você tem quando está nascendo. Mais ou menos, não comparando, mas é a sensação gostosa. Você tem que... Por isso que muitos artistas têm muito... Alguns artistas não gostam de vender suas obras porque tem essa sensação. Mas é gostoso compartilhar que outras pessoas tenham as suas obras, para que possa também falar da sua, dando mais sua arte. Essa obra de arte, onde eu agradeço a todos.